Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu sou o presbítero Cideval e nós estamos aqui mais uma vez para juntos orarmos a Deus, meditarmos na palavra dEle. Eu peço que você continue até o final do vídeo, porque nós estaremos orando pela vida de cada um de vocês. Meus amados, nós estamos num propósito firme de oração. Nós temos aqui um caderno cujos nomes estão relacionados de todas aquelas pessoas que deixaram o nome aí no comentário pedindo oração. Se você não quiser especificar o motivo, não tem problema, basta deixar o seu nome e nós estaremos orando por você em todos os vídeos. Não importa qual o seu problema, não importa qual o grau de dificuldade, pode ter certeza de uma coisa: nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Em Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível, para Deus tudo é possível. Então, meus amados, pode ter certeza que se você crer, Deus vai te dar vitória. Meus amados, hoje nós vamos meditar um pouquinho na história de José do Egito. Quem nunca ouviu falar de José, governador do Egito? Nós vamos contar um pouquinho da história dele hoje. Para isso nós vamos ler em Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, que diz assim: E Israel, ou Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Meus amados, José, ele nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel. Raquel era a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. José, amados, ele nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por esse motivo, seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos. A primeira vez, amados, que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Detalhe: presentear alguém com uma túnica longa e colorida naquela época era um presente de grande valor. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, eles começaram a odiar José e começaram a odiar cada dia mais, a ponto, amados, de não conseguir mais lhe falar amigavelmente. Ou seja, eles ficaram de mal de José. E para completar, amados, certo dia José teve um sonho e resolveu contar a seus irmãos. José, na sua inocência, amados, ele reúne os seus irmãos e faz questão de contar o sonho que ele teve. Ele disse: olha, meus irmãos, nós estávamos atando feixes de trigo e o meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando o meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Meus amados, quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos o repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai disse assim: que sonho é este que tiveste, meu filho? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Só que tem uma coisa, amados, nenhum deles imaginavam, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio, ou seja, um anúncio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Certo dia, amados, Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde eram apacentadas ovelhas. Os irmãos viram José de longe e vociferavam entre si, ou seja, conversavam entre si.
diziam assim: lá vem aquele moleque sonhador, é agora que temos a chance de matá-lo, vamos jogá-lo em um poço e dizer ao pai que um animal o matou. Aí um dos irmãos, chamado Rúben, tentou livrar José e falou assim: não vamos derramar sangue inocente, joguem ele em um poço, mas não o toquem para o ferir. Rúben fez essa proposta, amados, com a intenção de livrar José, pois depois que seus irmãos tivessem ido embora, ele mesmo pretendia ir socorrê-lo. Bom, todos concordaram com Rúben, e aí o que aconteceu? Eles lançaram José no poço, arrancaram a túnica longa que José vestia, e aí o que aconteceu? Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram ao longe uma carruagem, uma caravana de ismaelitas que levavam muitas especiarias para o Egito. Aí Judá, um dos irmãos de José, disse assim: o que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue, vamos vendê-lo. Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 ciclos de prata. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá, ficou muito triste. Meus amados, os malvados irmãos de José tomaram a túnica de José, molharam no sangue de um bode que haviam matado e enviaram a túnica para seu pai com a seguinte mensagem: pai, nós achamos essa túnica, reconhece aí para ver se é a túnica do seu filho. Aí sabe o que aconteceu, amados? Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. E assim, amados, Jacó chorou muitos dias pelo seu filho José, achando que ele estava morto. Só que quando Deus tem um plano na vida de alguém, amados, pode armar o que quiserem contra você. Não vai te atingir, você não vai morrer. Só vai acontecer na sua vida o que Deus permitir. O que aconteceu? José foi vendido para um oficial do rei, da capitão da guarda de Faraó lá no Egito, e ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. O nome do homem era Potifar. E aí o que aconteceu? José começou a ganhar espaço na casa de Potifar. José começou a ganhar confiança de Potifar. E a essa altura, José já estava sendo governador da casa de Potifar. José já estava mandando em tudo. Só que, infelizmente, nós temos um adversário, um inimigo que ele trama contra nós. E aí o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a se apaixonar por José. E ela ficou insinuando José por muitos dias. E José sempre recusando. José sempre querendo ser fiel ao seu Senhor. E um dia, amados, não suportando mais, essa mulher avança em José. E essa mulher tenta persuadir José a se deitar com ela. E ela começa a gritar feito uma louca. Os servos da casa vieram correndo para ver o que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Ela acusou José. Ela disse que José estava tentando estrupá-la. Agora imagine, amados, José, que era um homem tão fiel, tão zeloso, tão cuidadoso, e de repente recebe essa calúnia. Mas é assim que acontece na vida da gente. Quando a gente tenta ser fiel a Deus, ser fiel às pessoas, sempre vai ter alguém para acusar, sempre vai ter alguém para caluniar. Só que Deus é com você, e quando Deus está conosco, nada pode nos atingir. Bom, nesse momento Potifar chega, o dono da casa, e ele acredita nas palavras da esposa, e aí ele coloca José na prisão. Só que Deus estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro acabou encarregando José de todos os que estavam na prisão. Bom, meus amados, 2 anos se passaram e José estava na prisão. E aí o que aconteceu? Faraó, o rei do Egito,
ele teve um sonho, e esse sonho era instigante. Era um sonho muito difícil de interpretar. Os seus adivinhadores, os seus encantadores, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí o que aconteceu? Como é que foi o sonho? Ele sonhou que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e elas pastavam no prado. Mas ele sonhou também que subiam do rio, após as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Bom, ele voltou a dormir e teve outro sonho. E o sonho era o seguinte: brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, espiga de milho. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Meus amados, quando o faraó acordou, ele ficou muito perturbado e mandou chamar todos os seus magos, conselheiros, encantadores, e contou seu sonho para eles, mas ninguém podia interpretar, como já falei anteriormente. Só que tinha um copeiro no seu reinado que tinha sido preso e teve a convivência com José. Ele conviveu com José. E ele sabia de uma coisa, que José tinha um dom de Deus de interpretar sonhos. E aí o que aconteceu? Esse mesmo copeiro e o padeiro tiveram sonhos lá na prisão, e José interpretou os sonhos deles ao pé da letra. E ele lembrou-se de José. E aí o que ele fala? Ele fala para Faraó, diz: existe um homem, só que esse homem está na prisão, que ele é exímio em interpretar sonhos, é batatá. Esse homem, eu tive um sonho lá na prisão e ele interpretou certinho, tudo que ele falou aconteceu. O que aconteceu? Faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. José chega na presença de Faraó, e Faraó diz assim: meu rapaz, eu tive um sonho que nenhum dos meus sábios encantadores conseguiu interpretar. Esse sonho tem me perturbado muito. Ouvi falar que tu és capaz de interpretá-lo. E aí o que aconteceu, amado? Sabe foi que José respondeu para Faraó? Isso não vem de mim. Essa interpretação não vem de mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ou seja, José estava dizendo: esse dom não é meu, esse dom foi Deus que me deu, não sou eu que interpreto, é Deus que me revela os sonhos. Aí, meus queridos, você já dá para perceber a humildade de José. Bom, Faraó começou a contar os sonhos a José, e José começou a interpretar, e ele disse assim: olha, Faraó, na verdade, os 2 sonhos são um. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras que o faraó sonhou e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome que haverá sobre o Egito. Deus mostrou ao faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome, e fome tamanha que os tempos de fartura não serão mais lembrados. Aí, amados, José ainda disse assim: se o faraó me permite, eu quero te dar um conselho. E ele disse: pode falar, José. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. Ou seja, amados, em outras palavras, José estava dizendo: nos 7 anos de fartura, você vai escolher um homem, um administrador para o Egito, um governador, o que seja, para que esse homem possa administrar todo esse tempo de fartura, armazenar comida, armazenar semente, armazenar trigo,
para que quando vier os anos de dificuldade, quando vier a seca, haja comida para que possa suprir a todo o povo do Egito. Ah, meus amados, as palavras de José foram muito agradáveis a Faraó. E aí o que aconteceu? Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava com José. E o que Faraó fez? Faraó constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito a José. Ou seja, ele deu o cargo de governador a José, deu um anel de ouro, deu-lhe por mulher a Zenete, filha do sacerdote On. E nesse mesmo dia, amados, o nome de José foi mudado para Zefanate Paneia, que significa Deus salva. Ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. José passou a governar o Egito, amados, e o tempo passou, e os acontecimentos que José predisse começaram a se cumprir. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou em celeiros. Bom, meus amados, para resumir a história, passaram-se os 7 anos de abundância e veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. E a fome atingiu também a família de José em Canaã. E o que aconteceu? Toda a família de José, os 10 filhos de José, eles foram até o Egito para comprar comida, porque só no Egito havia comida, porque José tinha juntado em celeiros. E o que aconteceu? Chegando no Egito, com quem eles se encontram? Com José. Só que seu irmão agora era governador do Egito. E, amados, aconteceu exatamente como José sonhou. Todos se curvaram perante ele para suplicar comida, para que não morressem de fome. Então, amados, isso é fantástico. As promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Não adianta te massacrar, não adianta te humilhar, não adianta não reconhecer os planos de Deus na sua vida, porque o que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Como José não era rancoroso, José conseguiu perdoar os seus irmãos, conseguiu perdoar o seu pai, porque até seu pai mesmo ficou sem acreditar que isso poderia acontecer. Mas o fato é que José perdoou a todos e José ajudou a todos, tanto que ele trouxe toda a sua família para morar no Egito juntamente com ele. Então, amados, é isso que acontece quando Deus tem um plano na vida de alguém. Deus tinha um plano na vida de José. Então, não deixe de alimentar os seus sonhos. Continue alimentando os seus sonhos, porque se esses sonhos veio da parte de Deus, se esses sonhos são confirmados por Deus, pode ter certeza que vai acontecer. Haverão muitos obstáculos, haverá dificuldades, haverá lutas, haverá calúnias, haverá inveja, haverá tantas coisas para você desistir, mas o meu conselho é: não desista dos seus sonhos, porque quando esses sonhos vêm da parte de Deus, quando Deus confirma esses sonhos, ninguém pode apagar os seus sonhos, ninguém pode destruir a sua visão, ninguém pode destruir o seu foco, ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Então, meus amados, que Deus abençoe, que essa história sirva de exemplo para a minha e para a sua vida. Nós vamos encerrar agora orando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito e pedindo pela vida de todos que estão assistindo a esse vídeo. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, neste momento eu quero te suplicar por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Envia, Senhor, teu socorro para elas. Meu Deus, ajude essas pessoas a concretizar os seus sonhos, Pai. Eu não sei, meu Deus, qual o sonho dessas pessoas, mas o Senhor sabe, meu Pai, o sonho de cada um.
Pai, muitos já têm lutado, Senhor, desesperadamente, meu Deus, mas são tantos os obstáculos, Pai, que essa pessoa já está pensando até em desistir, e muitos até já desistiram, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, ajude essa pessoa a voltar a sonhar, Pai. Ajude, meu Deus amado, a vencer todas as barreiras. Ajude, Senhor, a superar todas as dificuldades, as adversidades. Ajude, Senhor amado, a romper os obstáculos, Pai, para que possa alcançar o seu sonho. Seja em qual área for, meu Pai. Seja, meu Deus, na área social, na área financeira, seja na área sentimental. Meu Deus, seja, meu Pai, em qual área for. Estenda a tua mão, Senhor amado, e abençoa esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus amados, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês possam continuar firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que Deus tem vitória para a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.